ET Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo Reginaldo de Ataíde. Carlos Barroso, mergulho no mistério. Nós somos espaço vazio, o próprio solo que pisamos é vazio como nós, composto de átomos e corpos microscópicos soltos que giram entre si, dando a impressão de solidez. Reginaldo de Ataíde. O som dos cascos do animal conduzia a charrete dirigido por Luiz Barroso Fernandes. Fazia com que ele recordasse as várias viagens que fizeram naquele percurso entre a sua residência e a fazenda situada a alguns quilômetros do centro de Quixadá. Cidade incrustada entre estranhos monolitos que fazem da paisagem algo parecido com os planetas de filmes de ficção. Quixadá tem 24 mil habitantes da zona urbana e possui um clima agressivo cuja temperatura chega a 38 graus à sombra, levando as pessoas a não dispensarem a siesta após as refeições. Cidade bonita, bem traçada e arborizada, tem em seus habitantes pessoas com a simpatia em comum, que faz com que os visitantes sintam-se como se estivessem em suas próprias casas. Além da hospitalidade dos nativos, vê-se na paisagem monolitos com uma beleza jamais encontrada em outras paisagens do Nordeste brasileiro. Um dos destaques, a pedra da galinha choca, impressiona pela perfeição, vista de longe, realmente se parece com uma galinha chocando em seu ninho. Contracenando com essa paisagem, temos o açude do cedro, constituído com autorização do imperador Dom Pedro II, que nos mostra uma barragem artisticamente trabalhada, se destacando em oposição às cinzentas serras que formam um pano de fundo daquela paisagem digna dos faroestes hollywoodianos. Teria esta cidade, com sua topografia de aspecto lunar, influenciado os visitantes espaciais como Nazca e Tihuanaca, no Peru, em suas atuais observações em nosso planeta? Pergunta. Brincadeiras à parte, Quixadá, batizado por nós como a capital nordestina dos discos voadores, tem como nenhuma outra cidade recebido constantes visitas de naves alienígenas que perseguem descem ao sol, raptam pessoas, colhem legumes ou fazem experiências com homens sugados para seu bojo. Nos últimos 20 anos, os órgãos de comunicação têm dado destaque a esta pequena cidade, que hoje internacionalmente conhecida, traz pesquisadores americanos, bolivianos, franceses e suecos, sabedores dos inúmeros casos divulgados pelo CPU. Eles vêm aqui pagos por seus governos, ou mesmo às próprias custas, a fim de tentar explicar os motivos pelas quais a região é escolhida para ser visitada frequentemente por essas incríveis e desafiadoras máquinas, os discos voadores. Onde tudo começou. No dia 30 de março de 1976, alguns rurícolas tiveram suas atenções voltadas para uma luz esquisita que parava e zigue-zagueava no ar em velocidade incrível, freando bruscamente ou subindo na vertical até desaparecer entre as estrelas. Essa situação fazia com que aqueles homens simples ficassem amedrontados, pois não tinham uma explicação para o fenômeno e muitas das ocasiões, pensando que se tratava de coisas do diabo, acendiam velas ou rezavam textos pedindo ao bom Padre Cícero para afastar aquelas demoníacas luzes que tanta confusão criavam naquela terra castigada pela escassez de chuva. No dia seguinte, a famigerada luz apareceu na cidade vizinha, Quixeramobim, e sobrevoou a região, sendo testemunhada por dezenas de pessoas, entre elas Jorge Simão, próspero comerciante da localidade, também o senador Pompeu, Acopiara, Boqueirão e Pacajuís. Estes dois últimos
muito próximo à fortaleza. O UFO deixava se observar como se estivesse querendo contatar aquela gente humilde que se valia de todos os santos para livrar dos avistamentos. No dia 22 de abril do mesmo ano, o radialista empresário José Simval, cujo nome artístico é Simval Carlos, locutor da Rádio Guarani, hoje Rádio Monolito, saiu de uma festa em companhia de colegas, deixando-os do outro lado da cidade. Ao voltar em frente ao campo da aviação, viu, pasma, alguma coisa muito clara que balançava na cabeceira da pista. Era uma enorme bola de luz que parecia estar flutuando a mais ou menos 6 metros do solo. Simval parou o carro e ficou observando o objeto, que decorridos alguns minutos subiu lento e silenciosamente. Depois, acelerando bruscamente, atingiu uma velocidade impossível de se descrever, desaparecendo nos céus estrelados da pequena Quixadá. Era uma coisa linda, linda mesmo, impossível de se descrever. Jamais pensei que poderia haver algo assim. Deixou-me pasme, até mesmo nervoso. Mas só assim eu acreditaria em discos voadores. Eles existem mesmo, não tenho mais dúvida alguma. Aliás, eu sei que você, Ataíde, não tem dúvidas. Mas outras pessoas que nunca viram não podem acreditar como é fantástico mesmo. Essas pessoas incrédulas devem passar a acreditar, falou Simval. No mesmo dia, a estudante Francisca Rosete da Silva, 23 anos, teve uma experiência que mudaria a sua vida e a de seu irmão Antônio Neudo, 12 anos, transformando-os na atração da cidade. Rosete, estudante da segunda série do curso de promotora de vendas do Colégio Estadual Vigílio Távora, além de funcionário do armazém do senhor Geraldo Bertoldo, saiu do trabalho às 16 horas e foi para sua residência, que fica a aproximadamente 2 km do estabelecimento de ensino, para onde deveria voltar às 19 horas. As aulas iniciam às 20. E juntamente com seu irmão mais novo, Neudo, seguiu para o colégio. Depois de andar alguns metros, sentiu uma intensa luz ao seu redor. Era uma claridade ofuscante e mercurial, deixando-a quase cega. Não enxergava nada à sua frente. Quis correr, mas a água prendia no solo, não podia se locomover, mas mesmo assim, fazendo um esforço muito grande, conseguiu chegar a uma barraca às margens da via férrea que passa ao lado. Havia se esquecido do irmão e, com medo incontrolável, arrastou-se até o pátio de sua residência, caiu e perdeu os sentidos. Neudo informou que viu o objeto. Era uma bola de luz muito forte, havia caído de cima de uma pedra e estava parada no ar, sem fazer barulho algum. Ao vê-la e ouvindo os gritos da minha irmã, corri para casa, que estava distante mais ou menos 200 metros do local. Gritei por socorro e, acompanhado dos meus pais, fui ao encontro de Rosete, que estava desmaiado no chão. Não sei o que houve, fiquei com medo e não quero mais ver aquilo, declarou, choramingando. Os pais deles, Antônio Francisco da Silva e Francisco Iraci da Silva, levaram Rosete para o hospital municipal, onde recebeu tratamento dos ferimentos ocorridos quando se jogou no barranco. As enfermeiras declararam que eram apenas arranhões sem grande importância, enquanto que o médico de plantão e diretor do hospital, Dr. Laerte de Castro, informou que a paciente havia chegado ao hospital com os olhos muito irritados e inflamados, parecendo que havia se disposto a um forte calor. Ela estava nervosa e chorando muito. Mas o médico nada podia afirmar sobre ter sido perseguido por um UFO. Ainda nervosa e soluçando ao ser entrevistado por nós, Rosete declarou: eu nunca acreditei em histórias de discos voadores ou em luzes que são avistadas por aí. Entretanto, vi de longe e não liguei. Continuei andando. Depois senti vontade de olhar novamente e vi que uma luz muito forte estava perto e parada no ar, acima de uma pedra, sem, no entanto, tocá-la. Era grande e muito forte. Queimava meus olhos e não conseguia enxergar. Comecei a ficar esquisita, agitada, tonta e com náuseas. Procurei o Neudo, mas não vi. Gritei muito por socorro. Tentei correr e não consegui. A coisa me segurava naquele lugar. Talvez fosse o medo. Acho que foi o medo. Joguei-me no barranco e fiquei entre eles e os trilhos. Com dificuldade consegui abrir os olhos e vi um vulto da minha casa ao longe. Pensei em ir até lá, mas tudo rodou e eu caí sem sentido. Somente os recuperei quando minha família me sacudia e gritava meu nome. Era uma luz enorme. Não era nem avião nem helicóptero ou qualquer coisa daqui comum. Era de outro lugar. Só sei que ainda hoje estou com os olhos doendo, sentindo os efeitos da experiência. O que eu vi, não quero ver nunca mais.
O prefeito de Quixadá, Aziz Bakit, declarou que, apesar de saber da existência de um departamento especializado nos Estados Unidos no estudo desses estranhos objetos, não poderia emitir opiniões a respeito. Não afirmo nem desminto, declarou o Dr. Antônio Eduardo Pompeu de Souza Brasil, juiz de direito da comarca local, afirmou: esse aparelho é algum artefato lançado pela barreira do inferno. No entanto, essas histórias todas são resultantes da imaginação fértil do nosso povo. Por sua vez, o tabelião público José Bezerra da Silva, oficial do primeiro ofício, adiantou: embora desconheça o assunto em termos locais, devo dizer que o fato não é nada sobrenatural. Deve ser algum aparelho de pesquisa científica. Às 4h30 do dia 3 de abril de 1976, os atiradores do tiro de guerra 116 na educação física observaram pasmos os objetos em forma de disco que deslizava a poucos metros de altitude e emitia uma forte luz. Era grande, silencioso e de cor diferente. Não sabia o que era e acreditava tratasse de algo lançado na barreira do inferno, ou então qualquer aparelho da SUDEM realizando pesquisa na região. Mas como sempre acontecia às 5 horas da manhã, o empresário fazendeiro Luiz Barroso Fernandes arreou seu animal de estimação a fim de atraí-lo a charrete e viajar para sua fazenda, que fica a poucos quilômetros do centro. Depois de despedir-se de sua esposa, soltou as rédeas do burro e seguiu viagem. O dia D para a ufologia local. Decorridos alguns minutos e já a mais ou menos 3 quilômetros do local da partida, ele ouviu um zumbido esquisito vindo por trás de um serrote, como o som de abelhas gigantes que se dirigiam até ele. Olhou para trás e para os lados, mas não viu nada. Tangeu o animal e continuou normalmente sua viagem. Repentinamente, uma bola de luz bizarra de aproximadamente 3 metros de diâmetro passou por cima dele. Barroso puxou as rédeas, buscando observar o aparelho, que agora lentamente descia à sua frente, talvez a 30 metros. Parecia uma roda de trator ou uma tartaruga gigante. O animal impulsionou seu corpo para trás mais uma vez. Mais uma luz vinda do objeto paralisou os dois. Barroso estava estático, embora visse ou ouvisse tudo. Nesse momento abriu-se uma porta no UFO, e de dentro surgiram 2 seres. Um deles, que segurava algo parecido com uma manivela ou lanterna, jogou outro raio de luz em seu rosto, fazendo-o perder os sentidos. Quando voltou a si 2 horas mais tarde, estava diante do local em que havia parado a charrete, ainda tonto e trêmulo, com um forte calor facial. Tem dificuldades respiratórias e intensa dor de cabeça. Sentiu náusea e pensou que fosse morrer. Notou também que o lado esquerdo do seu corpo estava vermelho. Todos esses sintomas, aliados à dificuldade de locomoção motora, o impossibilitaram encontrar o caminho de volta a Quixadá. Um vaqueiro que passava pela região notou a anormalidade da situação e perguntou o que havia ocorrido. Barroso não disse nada sobre o acontecido, mas pediu que o levasse à sua residência, lá na Rua Fábio. Sua esposa Terezinha Barroso, que por conhecer bem seu caráter, percebeu que realmente algo muito anormal, algo muito além do normal, tinha abalado. Ouvindo o marido alegar que estava muito doente e querer ir a um médico imediatamente, o levou ao Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados médicos da cidade. Após ouvir a história de Barroso, o médico ficou em dúvida quanto à interferência de UFOs, pois apesar de não acreditar em discos voadores, seu paciente tinha muita credibilidade no que diz respeito à integridade moral. Dr. Magalhães colocou todas as informações em seu prontuário e lhe receitou um antialérgico e um calmante, aconselhando a repouso absoluto. Em caso, Barroso continuou sentindo-se mal. As dores no corpo eram constantes, a angústia não o deixava trabalhar. Embora não quisesse ficar deitado, agora os seus olhos ardiam muito e o lado esquerdo do seu corpo estava totalmente vermelho. Mesmo assim, era obrigado a receber visitas de curiosos que o procuravam para ouvir a história, que já repetiram inúmeras vezes. O fato ultrapassou os limites de Quixadá, chegando à Fortaleza. Logo, as emissoras de rádios e jornais divulgaram o fato em grandes manchetes, tornando a vida contatado um verdadeiro inferno de entrevistas e visitas de curiosos. O Centro de Pesquisa Ufológica seguiu para Quixadá e, ao chegar lá e averiguar o caso, encontrou um homem preocupado e pasmo pela repentina mudança na sua vida, pois de cidadão comum passou a ser notícia nacional. Tentava fugir de entrevistas e máquinas fotográficas, pedindo inclusive que esquecessem em casa. Sua esposa Terezinha e seus filhos pareciam não gostar da situação, mas educadamente atendeu a todos. Depois do impacto da notícia, a vida de Luiz Barroso Fernandes foi voltando ao normal e tudo parecia continuar como antes. Entretanto, a família começou a notar transformações físicas e psicológicas no contatado. Os cabelos se tornaram grisalhos em poucos dias. Ele ficou impotente e aéreo.
como se estivesse em outro mundo. Estava constantemente indisposto e apresentava lapsos de memória, o que obrigou a família a levá-lo novamente ao médico. O doutor Antônio Moreira Magalhães tentou aplicar ao quadro clínico de Barroso novas técnicas terapêuticas, mas não obteve resultados. Observou que o caso se agravava e outras providências deveriam ser tomadas, pois agora já aceitava o fato de que havia realmente acontecido algo de anormal com o seu paciente e, portanto, merecia atendimento especializado. Não existe nos hospitais de Quixadá. Pensando assim, o encaminhou para Fortaleza, indicando em seu prontuário do INPS toda a história, inclusive o fato de que Barroso foi sequestrado por um disco voador. O Barroso foi atendido em Fortaleza pelos médicos José Pelegrino Alves e Glauco Lobo, ambos neurologistas e psiquiatras. Eles criticaram as informações do Dr. Antônio Magalhães, quando este declarou por escrito que havia acreditado na história de um contato com um disco voador, o que para ele seria apenas um problema psíquico comum. Mas a maioria não era tão simples assim, e sem conseguirem um diagnóstico, os médicos encaminharam de volta a Quixadá, receitando tranquilizantes, aconselhando repouso absoluto, orientado a família para o óbvio, afastá-lo do trabalho. Como a situação agora era insustentável e Barroso piorava a cada dia, sua esposa e filhos resolveram interná-lo no Hospital Psiquiátrico de Fortaleza, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Geraldo, onde foi atendido por 16 clínicos especializados, sem que chegasse a um denominador comum. Assim ficou-se, portanto, sem uma explicação clínica para a doença de Luiz Barroso Fernandes. Em Fortaleza falamos com o Dr. José Pelegrino Alves. Que ufo, coisa nenhuma, Ataíde. Você continua pirando com esse negócio de discos voadores? Perguntou. Tenho lido seus trabalhos nos jornais e quase não dá para acreditar. Perguntou. O seu cliente Barroso é doente. Ele não está bem, embora eu não saiba realmente o motivo, não acredito que tenha sido levado por ufos. Na medicina existem casos que não podem ser explicados. Este é um deles. Nego-me com o devido respeito aos seus estudos, a acreditar que existe algo com ETs nesse caso. Cá para nós, eu não sei o que está acontecendo nem o que houve na verdade. Quem deve saber mesmo é o Dr. Magalhães de Quixadá. Você já falou com ele? Perguntou. Olha, esquece isso. Senão você pode ficar como o Barroso, pirado de vez. Mas me diga, como vão as coisas com você? Pergunta. O Dr. Pelegrino desconversou classicamente, deixando-me sem saber o que realmente achava do caso Barroso. Procuramos o Dr. Glauco Lobo, mas ele não nos atendeu. No hospital não nos deixaram verificar a ficha do paciente, alegando que era confidencial e somente médicos tinham condição e permissão para tal. Depois de passar pela junta médica, nenhum diagnóstico digno de crédito foi encontrado, e sem ter mais a quem recorrer, apelaram para a medicina alternativa, que também não deu resultados. Sem êxito em todos os tratamentos propostos, o paciente ficou novamente sob os cuidados do Dr. Antônio Moreira Magalhães, que agora tinha certeza de que realmente algo fora do comum havia acontecido com o seu paciente, uma vez que em Fortaleza seus colegas passaram a considerar Barroso como um paciente que deveria ser estudado por especialistas de fora do país. Infelizmente, no início das nossas pesquisas não contávamos com médicos com métodos mais sofisticados, pois a própria situação econômica e financeira do CPU não permitia que folheássemos não permitia que fôssemos, além de colher o material in loco, gravar as entrevistas, efetuar filmagens em Super 8, etc. Mesmo assim, procuramos um hipnólogo que fizesse regressão para tratar algo do fundo do inconsciente, para trazer algo do fundo do inconsciente Barroso, capaz de provar que realmente aquele era mais um caso de abdução praticado por seres que, por um motivo ou outro, estavam usando o terrestre para suas experiências. Em Fortaleza, naquele tempo, somente 2 pessoas tinham capacidade para aplicar a hipnose regressiva. Um dentista que nos cobrou um valor que não podíamos pagar, e um padre jesuíta que se negou a hipnotizar alguém que alega ter sido levado por discos voadores, ficando assim o nosso trabalho prejudicado. Agravado estado de saúde. Enquanto isso, mesmo sem boas condições tecnológicas, o Dr. Magalhães acompanhava o paciente, prestando-lhe toda a cobertura cabível dentro das possibilidades de uma pequena cidade situada num estado pobre, sem apoio governamental e científico para os casos desta natureza. Um dos mais importantes da casuística ufológica mundial, não temos dúvidas. Luiz Barroso Fernandes piorava a olhos vistos e agora, além dos primeiros sintomas físicos anômalos, passava a acumular água no organismo. Seu corpo estava coberto por edemas e o lápis de memória tinha piorado a tal ponto que não reconhecia mais. As pessoas ignoravam os valores do dinheiro que recebia. Com o tempo foi se esquecendo também dos nomes de familiares e mais
e amigos mais próximos, até que finalmente passou a fazer as suas necessidades fisiológicas na cama, além de perder o controle da locomoção motora caindo sobre os móveis. Com isso, foi obrigado a permanecer deitado, sendo atendido por uma enfermeira. Novamente foi feita uma tentativa para esclarecer o que estava acontecendo com Barroso, mas nenhum dos exames efetuados apresentou anormalidades. Foram realizados exames de eletrocefalograma, urina, glicose, colesterol e uma série de outras análises clínicas que não apresentaram qualquer irregularidade. O organismo do paciente gozava de perfeita saúde e somente seu cérebro havia sido atingido ou quem sabe trabalhado por alguém quando for raptado para o interior da nave. Segundo o Dr. Magalhães, Barroso está regredindo mentalmente e se encontra com a idade de aproximadamente 1 ano, pronunciando apenas 3 palavras: mamãe, dá e medo. O que mais impressiona neste caso é o fato de a regressão mental tê-lo feito articular a palavra medo com muito nervosismo. Sempre que batíamos fotos e os flashes eram acionados, isso nos fez pensar que talvez ele lembrasse as luzes com as quais fora agredido quando imobilizado em sua charrete. Atualmente, Luiz Barroso Fernandes está vegetando em sua casa, numa cama com colchão d'água, com a enfermeira permanentemente à sua cabeceira. Não fala mais, não se movimenta, apenas geme e contorce a boca como se desejasse comunicar algo àqueles que estão ao seu redor. De acordo com o Dr. Magalhães, ele escuta normalmente, não reage a toques ou beliscões e apresenta convulsões a cada 10 minutos, estando assim no estado epiléptico, irritativo, sem controle medicamentoso, se alimentando com mamadeiras. Contudo, mais espantoso alerta médico é o rejuvenescimento da sua pele. O rosto rosado, aderme, sem rugas ou manchas, parece a face de um garoto de 17 anos. Os membros superiores, mesmo com a pele escamosa, estão com os músculos rígidos, impossível para um homem de 68 anos que se alimenta mal e não faz exercício físico há alguns anos. Barroso, embora inválido, apresenta um aspecto saudável e nos parece realmente ser um bebê. Não se encontra uma ruga sequer em seu rosto. Os olhos claros e vidrados olham para o infinito como se visualizasse um mundo diferente do nosso, que talvez ele conhecia tão bem como aqueles que o raptaram. O certo é que realmente aquele cidadão pacato de 45 anos teve a infelicidade de ser levado por seres inescrupulosos ou cientistas à procura de algo que possa melhorar suas vidas em lugares bem mais distantes do que possamos imaginar. Sua esposa Terezinha, nos primeiros contatos com os nossos pesquisadores, pediu que publicássemos a seguinte mensagem: peça às autoridades terrestres que desçam dos seus pedestais e acordem para a realidade dos outros, empregando tudo que for necessário para esclarecê-los, ajudá-los, se for o caso, ou bani-los do nosso planeta. Só assim não teremos outros pais de famílias inutilizados como o nosso querido Barroso. Nossa primeira entrevista. Ainda em condições normais de raciocínio, procuramos entrevistar Barroso, fazendo com que sentisse a necessidade da divulgação do caso, pois sabíamos que ele não havia sido o primeiro e não seria o último, podendo assim ajudar muito nos esclarecimentos futuros, apesar de não querer mais ser molestado com esse assunto. Concordou desde que não fosse tirado fotografias. Ataíde: Barroso, você pode nos contar o que realmente aconteceu naquela manhã? Pergunta Barroso. Claro, não queria mais falar sobre o assunto, pois a imprensa e outras pessoas não me deixam em paz, mas lá vai. Como já falei, eu seguia na minha charrete quando alguma coisa luminosa passou por cima de nós e parou. E parou na frente, descendo no asfalto. Parecia ser somente uma luz, mas depois que se apagou, era algo como uma roda grande ou de trator, ou como uma tartaruga mal acabada, cor de alumínio silenciosa. Recebemos uma luz e ficamos totalmente parados, sem poder nos movimentar. O animal e eu, claro, abriu-se uma espécie de portinhola e apareceu 2 seres de baixa estatura. Eram pessoas normais, embora com roupas esquisitas, uma espécie de lanterna na mão. Um deles clareou para nós e eu perdi os sentidos. Ataíde: clareou como? Pergunta Barroso. Jogou outra luz no meu rosto, era ofuscante, muito incômoda, parecia que entrava na minha cabeça, senti uma dor nos fundos dos olhos. Ataíde: você se lembra de ter sido levado para outro lugar? Você se lembra de ter sido levado para outro lugar após esse feixe de luz tê-lo atingido? Pergunta Barroso. Não lembro de nada, depois que a luz me acertou, apaguei. Ataíde: você ficou com o lado esquerdo do corpo todo vermelho, acho que foi alguma queimadura ou coisa parecida? Pergunta Barroso. Não sei, só percebi que estava com o lado vermelho quando o vaqueiro me disse. Ataíde:
E a tontura e as dores no corpo você já voltou sentindo? Pergunta. Barroso. Quando foi encontrado pelo vaqueiro, estava aéreo e não sabia que local era aquele. Meus olhos ardiam, sentia dores esquisitas e tremia. Um calor muito grande se apoderou de mim. Tive medo. Pensei que ia morrer naquela estrada sem ver minha família. Ataíde. Você se lembra de alguma coisa que possa ter feito com que você, depois de receber o segundo foco de luz? Pergunta. Barroso. Não. Nada. Parece que morri. Acho que morri mesmo. Ataíde. E agora, lembra-se de algo? Pergunta. Barroso. Não. Até parece que nada aconteceu, pois não consigo me lembrar de coisa até o momento em que voltei a mim na estrada. Lembro-me apenas que recebi o foco de luz, mas depois nada mais. Ataíde. Existe um meio de fazer você se lembrar utilizando a hipnose regressiva. É difícil encontrarmos alguém que a faça, mas podemos tentar conseguir. Você aceita? Pergunta. Barroso. Não sei, tenho que consultar meu médico e minha família. Esse negócio pode prejudicar ainda mais minha situação. É melhor deixarmos como está. Não sinto mais tanta coisa assim. Ataíde. Ataíde. E essas sensações de tontura que você ainda tem, o fato de seu cabelo ter ficado grisalho tão rapidamente, os outros sintomas, Barroso, tudo vai passar, você vai ver. Ataíde. Você já tinha visto alguma coisa diferente no céu? Pergunta. Barroso. Não, nunca pensei nisso, embora eu tomasse conhecimento de que alguém avistava luz por aqui. Não acreditava nessas coisas, foi azar. A declaração do Dr. Magalhães. Ao entrevistarmos o Dr. Antônio Carlos Magalhães, que atendeu a vítima daquela estranha força luminosa, sentimos que no começo ele relutava veementemente em afirmar que o caso do Barroso apresentava um quadro clínico incomum, mas após examinar clinicamente o paciente, convenceu-se de que Barroso realmente havia sido levado por um objeto voador não identificado. Mas para onde? Pergunta. Ataíde. Doutor Magalhães, o que o senhor acha de toda essa história? Pergunta. Magalhães. Trata-se realmente de algo fora do comum. No início eu não aceitava a versão do paciente. A história era fantástica demais para ser aceita de imediato, e embora eu soubesse que não se tratava de um homem de criar fantasias, eu fiquei na espera de mais informações. Ataíde. Como aconteceu o primeiro contato do médico com um possível contatado? Como aconteceu o primeiro contato do médico com um possível contatado por discos voadores? Pergunta. Magalhães. Eu estava em meu consultório quando a família o trouxe para uma consulta. Ele estava nervoso, tinha um lado esquerdo do corpo vermelho e edematoso. Parecia uma alergia, os olhos estavam ejetados, mas contou a história normalmente, como já falei anteriormente. Ataíde. O senhor acredita na história do UFO? Pergunta. Magalhães. De forma alguma, eu não acreditava em certas coisas que fogem do normal. Não que seja ateu ou materialista, mas essa história de discos voadores não entrava na minha cabeça. Parecia-me histórias de que não tinha nada Parecia-me histórias de quem não tinha nada o que fazer. Imaginação de mentes férteis, como os contos de lobisomens. Ataíde. Em que momento o senhor passou a aceitar a situação? Ou seja, que realmente algo de anormal havia acontecido? Pergunta. Magalhães. Quando o encontrei em Fortaleza, conversando sobre seu caso, eu já estava mais propenso a acreditar. Depois, constatando a impossibilidade de sua anomalia ser explicada pela ciência, passei a olhar por outro ângulo. Embora sem saber como explicar isso na medicina, pensei também na repercussão que teria em minha carreira, junto aos colegas ou mesmo fora dela. Ataíde. Quando o encaminhou a Fortaleza, atendendo a solicitação da família, o senhor acreditava que ele teria melhora? Pergunta. Magalhães. Tinha algumas dúvidas, pois como médico eu sei o que se pode ou não fazer para um paciente.
Achei que ele deveria ser observado por neurologistas e psiquiatras. Portanto, era minha obrigação profissional encaminhá-lo a um centro mais avançado de medicina, onde quer que houvesse, para que o tratamento fosse adequado. Ataíde, ao encaminhá-lo para Fortaleza, o senhor fez constar no prontuário que o paciente havia sofrido interferência de um possível UFO. O senhor já acreditava na história? Pergunta Magalhães. O Barroso sempre foi um homem de bem, não costumava mentir, sua doença fugia a qualquer tratamento que conheça. O caso era estranhíssimo. Não só ele tinha sido agredido, se é que o termo está correto, como 2 ou 3 pessoas estiveram no hospital contando histórias parecidas. Então, por que negar a verdade? Pergunta. Além do mais, sou obrigado a fazer constar no prontuário ou ficha do paciente todos os detalhes relevantes para o seu tratamento, para que assim meus colegas possam chegar a uma conclusão certa. Ataíde. Alguns de seus colegas de Fortaleza o criticaram por haver colocado no prontuário que o cliente havia sofrido interferência de possíveis ETs. O que o senhor acha disto? Pergunta Magalhães. Cada um critica o que quer. Eu sei o que realmente aconteceu. A história de Barroso contou é verdadeira. Ele foi vítima de algo fora do comum e deve ser analisado com certo critério, mas é difícil. Ataíde, quando o entrevistamos anteriormente, o senhor tinha certo receio em falar no UF e agora não. Por quê? Magalhães, você já me perguntou isso. A história era fantástica, eu não tinha certeza do que realmente tinha acontecido. Agora, depois de ler muita coisa e estudar bem o caso, não tem por que deixar de falar a verdade. O Barroso está aí, doente, com uma regressão mental inexplicável. Portanto, é um caso real e deveria ser estudado mais profundamente por autoridades competentes, sem menosprezar os seus estudos. Ataíde, é claro. Ataíde, é realmente um caso incrível, o qual acreditamos não poderia ser ignorado pelo senhor, um médico renomado. Magalhães, o paciente está aí, inutilizado. Nos primeiros dias, além da amnésia, seus reflexos acabaram. Apresentava dormência nos membros, olhos entumecidos e havia uma vermelhidão no corpo. Você sentia dificuldades respiratórias, os cabelos ficaram grisalhos rapidamente, ficou impotente. Sem falarmos da retenção de líquidos no organismo, uma série de problemas impossíveis de se encontrar no caso de uma única doença. É algo fora do comum, entretanto sua pele parece rejuvenescer, está sem rugas, clara, transparente, pele de jovem mesmo. O mais impressionante é que neste calor insuportável, sempre deitado, ele não gripa ou apresenta outra doença qualquer. Seus músculos são rígidos, embora a pele dos membros superiores esteja escamosa. Ele goza, podemos assim dizer, de perfeita saúde, excluindo, é claro, o caso do comprometimento cerebral. Ataíde, quando estivemos aqui em companhia do Dr. Bob Brett, foi aventada a hipótese de tratar-se de uma esclerose múltipla, velhice precoce. O que o senhor acha? Pergunta Magalhães. Impossível, uma esclerose múltipla não se apresenta assim tão rapidamente, e nem com estas características sintomas. Além do mais, teríamos chegado a um diagnóstico imediato. Afinal, ele foi estudado por 17 médicos especialistas renomados. Ataíde, o senhor acha que ele poderá morrer a qualquer momento? Pergunta Magalhães. Todos nós podemos. Ele não apresenta uma doença considerada terminal. Somente os problemas decorrentes do cérebro é que não sabemos explicar. Ataíde, ele pode ter sofrido alguma cirurgia no cérebro? Pergunta Magalhães. Não posso afirmar o que realmente aconteceu. Sei apenas que ele apresenta uma regressão mental injustificável, que nem mesmo a medicina soube explicar, pelo menos dentro dos nossos conhecimentos de médicos do interior e até mesmo de Fortaleza. Fizemos eletrocardiogramas e outros exames no cérebro, mas nada acusa anormalidade. É surpreendente. Ataíde, o senhor conhece outro caso como este? Pergunta Magalhães. Não, e nem quero conhecer, já chega. Ataíde, apesar de trágico, mas não seria bom para a medicina terrestre que houvesse mais casos como esse? Pergunta Magalhães. Acredito que não deveríamos ter outros casos, mas tudo pode acontecer, quem sabe? Pergunta. Tais histórias estão por aí, uma mais fantástica que a outra. Vamos ver o que ocorre. Ataíde, insistindo na pergunta, o senhor hoje tem alguma dúvida de que Barroso tenha sido abduzido por ETs? Pergunta Magalhães. Nada posso afirmar até que a medicina prove o contrário. Este é um caso que foge à realidade do nosso planeta. As evidências estão aí. É só ver o estado em que se encontra a vítima, portanto não tenham o direito de duvidar. Os vários casos que nos chegam aqui, vindo do Jaburu, de Morada Nova, Açude do Cedro e outras localidades, são evidências demais. E quando vejo vocês chegarem aqui sujos de poeira, cansados com esses americanos e franceses que têm vindo aqui Xadá, acredito
ainda mais que alguma coisa realmente séria exista. O que vocês sabem muito mais do que deixam transparecer. Estou certo? Pergunta. Ataíde, o senhor teria algo mais a acrescentar no caso Barroso? Pergunta. Magalhães, já é um caso mastigado, todos sabem de tudo. Ficaremos acompanhando o Barroso e caso haja alguma novidade entraremos em contato com você. Entrevista com o jornalista Jonas Souza. Jonas Souza de Oliveira, ou apenas Jonas Souza, um dos mais conceituados jornalistas da região, acompanha o caso Barroso desde o início e, embora ciente dos acontecimentos ufológicos, atuava apenas como jornalista, declarando que somente acreditava em UFOs após testemunhar as evoluções ou pouso de um desses objetos. Até que um dia bem, vamos à entrevista. Como bom jornalista, você tem acompanhado o caso Barroso desde o início. O que sabe sobre ele? Pergunta Souza. Tudo que já lhe contamos. Você talvez saiba mais do que nós. Ataíde, você poderia nos contar novamente? Pergunta Souza. Claro. Fomos avisados que um cidadão, no caso, o Luiz Barroso Fernandes, havia sido atacado por um disco voador. Naqueles 3 últimos dias havia acontecido vários avistamentos de luzes rodopiando, bolas de fogo e outros fenômenos, inclusive com alunos do Colégio Virgílio Távora e alguns rurícolas. Recebemos inúmeras informações na rádio. Sabemos que quando o Barroso seguia em sua charrete, alguma coisa passou por cima dele, parou alguns metros à frente. Depois parece que seres abriram uma porta no objeto e paralisaram com um raio de luz. Ele perdeu os sentidos e foi encontrado adiante por um homem que passava pelo local. Em casa, contou a história aos familiares e amigos. Ataíde, como ele estava se sentindo? Pergunta Souza. Sentia-se doente, com dores, mal-estar, estava com os olhos irritados e um lado do corpo vermelho. Foi atendido pelo Dr. Antônio Moreira Magalhães, que não acreditou na história. As coisas foram se complicando e o resultado está aí. Um homem doente que vegeta em cima de uma cama sem diagnóstico, apenas à espera da morte. O que tenho a duvidar? Pergunta. Não posso prova, mas aconteceu algo. Como jornalista radialista, eu transmiti as notícias, mas tinha as minhas dúvidas. Somente agora, depois de avistar 3 objetos não identificados, é que realmente comecei a acreditar. Ataíde, você viu 3 objetos? Pode nos contar? Pergunta Souza. Sim. Você conhece a história do Dr. Evandro Moisés Ferreira, médico veterinário e filho do coronel José Moisés Ferreira, dono da fazenda Monte Lima, nos telefonou dizendo que 3 objetos aéreos não identificados estavam parados no céu da sua fazenda. Ele disse também que havia telefonado para você em Fortaleza, que solicitou a ele que nos contatasse na rádio. Pensamos que tratasse de um trote, mas ele se prontificou a nos mandar buscar em casa imediatamente. Eu concordei e fui até a fazenda. Ataíde, o que você viu? Pergunta Souza. A coisa mais linda que já pude ver eram 3 objetos, conforme tomamos conhecimento. No início tinha apenas 2. O outro chegou depois velozmente e parou entre os que ali estavam. Eram 2 discos de luz que variam entre as cores verde, vermelho e marrom. De longe não era possível distinguir bem as cores. Eram lindos e impressionantes. Fiquei verdadeiramente pasmo. Assisti às evoluções dos ursos durante aproximadamente 40 minutos, mas soube que eles estavam lá há mais de 1 hora, realizando movimentos de zigue-zague, como se quiser chamar a atenção. Paravam, subiam, desciam, iam para os lados. Tudo em perfeita coordenação. Eram dirigidos por algo inteligente, não tenho dúvidas. Ataíde, e depois, o que você sentiu? Pergunta Souza. Rapaz, eu fiquei impressionado e até mesmo com medo. No meu quintal tem um farol de gás para usarmos quando falta luz. Naquele dia eu esqueci de trazê-lo para dentro de casa. Quando me lembrei já era tarde e fiquei com medo de ir buscá-lo. Os discos voadores me impressionaram de maneira tal que não consegui dormir à noite. Passei várias noites seguintes com a cena gravada na mente. Foi incrível. Ali estavam as naves, pois eram realmente discos voadores e eu os estava vendo. Ainda hoje penso naquele espetáculo que tive o privilégio de presenciar. Ataíde, o que você pensa sobre a onda ufológica aqui em Quixadá? Pergunta Souza. Não sei, penso que eles escolheram a nossa cidadezinha para suas evoluções ou experiência. Quem pode saber o que realmente querem por aqui? Pergunta. A verdade é que a imprensa do sul e estrangeiros vêm à cidade e sempre nos procuram. Você levou o nome de Quixadá para bem longe. Ataíde, eu não, os UFOs. Mas de quantos casos você já tomou conhecimento como jornalista? Pergunta Souza. Já perdi a conta, são dezenas, você sabe. É impressionante como a cada dia estas infernais máquinas aéreas aparecem por aqui. Ataíde, voltando ao caso, você tem alguma dúvida que sejam objetos vindos de outro planeta ou acha que pode ser coisa aqui mesmo da Terra? Da Terra mesmo? Pergunta Souza. Pelo que vi em Monte Lima e pelo que estou pesquisando agora, não pode ser terrestre, pois desafiam todas as leis da física que conhecemos. O caso Barroso
não nos permite mais ter dúvidas quanto à existência dos discos voadores, Ataíde. O que as autoridades locais pensam disso? Pergunta Souza. Ataíde, elas não podem fazer nada, são impotentes perante tanta tecnologia. Se as grandes potências não fazem nada, o que poderiam fazer nossos prefeitos ou delegados? Pergunta. Além do mais, no caso Barroso, as autoridades daqui não levaram muito a sério e hoje o juiz e o delegado não são mais os mesmos da época. Para qualquer providência legal seria tarde demais. Você não acha? Pergunta. Eu creio que vocês que têm um contato mais próximo com os americanos que chegam aqui deveriam procurar saber o que está sendo feito ou o que se fará. Nós quixadaenses somos impotentes diante desses objetos. O fato é que eles existem, estão aqui e ali, fazendo o que bem querem, sem que possamos tomar qualquer providência. Concorda? Pergunta. Simval Carlos, outra testemunha. O radialista José Carlos Simval, mais conhecido como Simval Carlos, no meio profissional, também foi entrevistado por nós. Ele acrescenta alguns detalhes interessantes ao ocorrido, fato que já se transformava em um dos principais acontecimentos da ufologia brasileira. Vamos observar atentamente o que declara Simval. Ataíde, em abril de 1976 você era locutor da rádio local, hoje rádio Monolitos, e teve o privilégio, podemos assim dizer, de acompanhar o caso Barroso desde o início. O que você realmente sabe sobre isso? Pergunta Simval. Eu não estava na rádio, eu só tomei conhecimento do caso depois. Entretanto, fui até a casa comercial de Barroso e lá ouvi toda a história. Ataíde, o que você soube sobre o caso? Pergunta Simval. Barroso ia para a sua fazenda, alguns quilômetros daqui, quando uma coisa luminosa passou sobre ele, desceu na sua frente. Saíram dois seres e jogaram a luz nele, deixando-o desacordado. Quando foi encontrado, estava com problemas. Essa história você já ouviu inúmeras vezes, pois sempre está aqui, não é? Pergunta. Ataíde, você tem razão, mas queremos saber sobre o seu caso. Naquele dia, você avistou um UFO, como foi? Pergunta Simval. Não foi no mesmo dia, aliás, não gosto de contar isso, mas não posso deixá-lo de atender. Foi mais ou menos um dia antes do que aconteceu com Barroso, não me lembro bem. Eu e meus amigos tínhamos ido tomar algumas cervejinhas, coisa pouca, não estávamos bêbados. Ao sairmos do bar para as nossas casas, acompanhei meus colegas até as suas residências, que fica do outro lado da cidade. Na volta, ao passar pelo campo de aviação, vi uma bola de luz. Era uma luz mesmo, não era uma bola de fogo. Ela estava suspensa no ar, aproximadamente 10 metros, não sei ao certo. Balançava de um lado para o outro, uma espécie de pista. Um terreno trabalhado para os aviões Tec-Tec pousarem. Passados alguns minutos, não sei bem quanto, subiu mais um pouco vagarosamente e foi mudando de cor. Ataíde, você foi até o local, aproximou-se da cabeceira da pista? Pergunta Simval. Não tive essa curiosidade, como falei a você, não era muito interessado em ufologia. Agora, depois de inúmeras entrevistas e do que eu vi, mudei meu procedimento, passando a ler revistas, inclusive a que você nos enviou. Ataíde, o que você sentiu? Pergunta Simval. Um misto de medo e fascínio, extasiado com aquilo que fugia a tudo que um dia eu havia visto na vida. Era lindo e ao mesmo tempo apavorante. Hoje, se visse outro, eu iria até ele e talvez tentar estabelecer um contato. Ataíde, você contou este caso a alguém? Pergunta Simval. Sim, para meus amigos e familiares, mas só passei mesmo a comentar depois do que aconteceu com Barroso e outras pessoas. Ataíde, você tem acompanhado o caso Barroso? Pergunta Simval. Não, somente quando vocês vêm aqui sirvo com muito prazer as relações públicas. Aliás, aqui ninguém acompanha o caso, exceto o Jonas e principalmente o Dr. Magalhães, que é o médico dele. Ataíde, você sabe de mais algum caso ocorrido aqui em Quixadá? Você sabe de mais algum caso ocorrido aqui em Quixadá? Pergunta Simval. Igual ao do nosso Barroso, não. Mas casos simples como o meu, conheço inúmeros. Semanalmente temos conhecimento de perseguições ou avistamentos, inclusive sobre aquela história da Fazenda Monte Lima, que você soube primeiro do que nós, moradores de Quixadá. Aqui no açude do Cedro,
aconteceram vários casos, e em Jaburu também. Soube que você e um americano estiveram lá. Ataíde, você tem mais alguma novidade sobre o Barroso? Pergunta. Simval, não. Caso saiba algo quente, telefonarei para você, como já fiz em outras ocasiões, para narrar as novidades. Entrevista com Francisca Rosete da Silva. Ainda com os olhos vermelhos entrumecidos e com as pálpebras caídas, Rosete concordou em nos dar uma entrevista desde que não fosse no mercadinho onde trabalhava. À noite fomos até a sua residência, encontrando-a esquiva e com receio de falar, pois, segundo informou, já tinha sido ameaçado de demissão. Uma vez que não tinha mais um minuto de descanso, era entrevistado, interrogado e até mesmo agredido com palavras por parte de pessoas que não acreditavam na história. Com muita insistência de nossa parte, ela resolvia nos conceder alguns minutos. Ataíde, Francisca Rosete, qual é a sua idade, onde trabalha atualmente e qual é a sua escolaridade? Pergunta. Rosete, tenho 23 anos e trabalho como caixa no armazém em São Geraldo. Estou cursando a segunda série do curso de promotor de vendas no Colégio Estadual Vigílio Távora. Ataíde, o que você realmente viu? Pergunta. Rosete, eu não sei bem, eu e o Neudo íamos para o colégio novamente, como fazíamos todos os dias às 19h30. Pois estávamos atrasados e as aulas deveriam começar às 20 horas. Estávamos a alguns metros de casa, mais ou menos naquelas imediações, quando vi uma luz muito forte e fosforescente. Ali não tinha luz elétrica, que me chamou a atenção. Senti medo, mas segui em frente. A alguns passos além, notei que a luz subia por trás das árvores. Era muito forte, ameaçadora. Meus olhos doíam quando olhava para ela. O estranho objeto não fazia barulho, estava parado no ar e foi subindo aos poucos. Eu e meu irmão ficamos olhando apavorados. Comecei a sentir algo, tremia suave, meus olhos coçavam. Ataíde, o que você decidiu fazer? Pergunta. Quis correr, mas não consegui. Não sei se devido ao medo ou se foi a coisa. Acho que foi o medo. Gritei para o Neudo, vamos correr para casa. Mas não conseguia andar. Nesse momento vi meu irmão correr para a nossa casa, que estava logo à frente. E como se estivesse muito fraco, tudo rodou e eu tentei me segurar no barranco e nas pedras, mas escorreguei e caí desacordada. Acho que desmaiei de medo. Não acredito que tenha sido uma ação por parte da luz. Ataíde, como você voltou a si? Pergunta. Rosete, ouvindo meus pais gritarem meu nome. Ataíde, e depois? Pergunta. Rosete, olhei ao meu redor para ver se o objeto luminoso e misterioso ainda estava lá, naquele mesmo lugar, mas não conseguia enxergar direito. Olhava para os meus pais, sem saber o que realmente havia acontecido. Estava assustado e não os distinguia. Sabia quem era apenas pela voz que vinha deles. Aos poucos, minha visão foi melhorando, mas o estado físico era horrível, parecia doente há meses. Fui levado ao hospital pelos meus pais e o Neudo estava ao meu lado. Ataíde, o que houve no hospital? Pergunta. Rosete, fui atendida no Hospital Municipal de Quixadá pelo Dr. Laerte de Castro e algumas enfermeiras que cuidaram dos meus arranhões. Ataíde, depois? Pergunta. Rosete, voltamos para casa. Eu estava apavorada, nunca tinha visto coisa igual e também não acreditava nas histórias contadas naquela região, nas quais luzes perseguiam pessoas, discos voadores e outras coisas mais. Ataíde, esse fato marcou sua vida? Pergunta. Rosete, sim, depois disso não tenho tido privacidade. Muitas pessoas me procuram, jornais, rádios e curiosos. Estou quase maluca. Ataíde, agora você acredita em UFOs? Pergunta. Rosete, claro, o que vi não pode ser deste planeta, de jeito nenhum. Estava ali, parado no ar, sem tocar o chão, silencioso e amedrontador. Mexeu comigo completamente. Ataíde, você tem medo de sair sozinho e passar por aquela estrada? Pergunta. Rosete, sim, mas sei que aquele negócio não voltará mais. Foi só uma coincidência. Eu espero não vê-lo mais. Entrevista com Antônio Neudo. Antônio Neudo, calmo e bastante tímido, procurou se esconder quando nos viu. Somente depois de muita insistência veio a nós e aos poucos respondeu o seguinte. Ataíde, o que você viu? Pergunta. Neudo, uma luz diferente, parado no ar muito grande. Ataíde, você teve medo? Pergunta. Neudo, sim. Tive mais medo quando a Rosete pediu para eu correr. Olhei para ela e a vi cair. Saí correndo gritando pela minha mãe. Ela e meu pai perguntaram o que tinha acontecido e eu contei tudo. Estava chorando.
Fomos correndo para ajudar minha irmã, que ainda estava deitada lá. Gritamos seu nome. Ela acordou olhando espantada. Chorou e esfregou os olhos, que estavam vermelhos e sujos de areia. Ela fungou e olhou para os lados sem falar nada. Ataíde. O que você acha que foi e o que sentiu? Pergunta. Neudo. Não sei. Depois de várias não sei, verificamos que ele não queria mais falar no assunto. Respeitando sua posição de criança traumatizada, resolvemos encerrar a entrevista. O que pensa um dos psiquiatras? José Pelegrino Alves. Amigo desde o tempo acadêmico, sempre se posicionou contra tudo que possa fugir ao normal, não aceitando a existência dos UFOs e consequentemente dos ETs. Quando era radioamador, enviava todas as mensagens pedidas, mesmo às altas horas da noite. Como médico, socorria pessoas doentes que procuravam mesmo que elas não tivessem condições financeiras para pagar seu trabalho. Infelizmente, ele faleceu sem que nos dissesse o que realmente achava do caso Barroso. Mas nós tínhamos certeza de que conscientemente ele sabia que ali não existia psicose, neurose ou esquizofrenia, mas algo que nem ele, grande especialista, podia explicar. Certa vez, pegando numa veia boa, conseguimos trocar algumas ideias sobre o caso Barroso. Ataíde. Dr. Pelegrino, nós somos amigos há muitos anos, inclusive companheiros de Lyons, radioamadorismo de Lyons, acho que ele está falando do time do Fortaleza, radioamadorismo, irmãos de maçonaria. Portanto, creio que entre nós não haverá segredo em relação a este assunto. O que você percebeu no caso Barroso, aquele cidadão de Quixadá que diz ter sido sequestrado por um UF, examinado por possíveis ETs? Pergunta Peregrino. Bem, ele é um paciente neurótico, está com a ideia fixa de que manteve contato com ETs. E o que é pior, o médico dele em Quixadá, Dr. Magalhães, colocou isso no prontuário dele quando o encaminhou para Fortaleza, para que nós pudéssemos tratá-lo. Ataíde, por que você o considera neurótico e com ideia fixa, se ele era normal, calmo e levava uma vida tranquila, somente mudando o seu comportamento depois do que aconteceu? Pergunta Peregrino. Olha, ele veio para cá com alguns problemas de coordenação motora, os cabelos tinham ficado grisalhos em poucos dias e para azar dele ficou impotente. E é realmente terrível, não é? Pergunta Ataíde. Por que você o considera um doente mental? Pergunta Peregrino. Uma pessoa diz ver espíritos, lobisomens, sacis e outras coisas. Já deve ser olhado por um outro ângulo, embora nós médicos não devemos realizar diagnósticos precoces. Nesse caso, a história já começou errada. Ele disse que foi levado por um disco voador e esteve em contato com extraterrestre por uma nave alienígena, mas depois não lembra de mais nada. A história é fantástica. Para mim, ele é um doente que está com ideia fixa. Ataíde. Mas somente porque você não acredita em ETs e naves espaciais, considerou esse paciente como neurótico e esquizofrênico? Pergunta Pelegrino. Absolutamente, não é bem assim. Nós fizemos inúmeros exames que nos levam a crer que o paciente era desequilibrado mental. Ataíde. Você nos falou anteriormente no hospital que não havia encontrado um diagnóstico para o Barroso e que possivelmente tratava-se de um caso de psicose. Poderia um cidadão que nunca sentiu nada sair de sua casa bem e 2 horas depois voltar com um lado do corpo queimado, sem articular o próprio pensamento, aéreo, ficando impotente, com os cabelos grisalhos repetidamente? Pergunta Além do acúmulo de água no organismo e outras enfermidades que adquiriam em pouco tempo, tudo isso poderia ser considerado como neurose ou psicose? Pergunta Pelegrino. Não conheço o passado de Barroso, somente ouvi quando ele veio a mim aqui no hospital. Portanto tenho que ver o caso de acordo com como ele se apresenta. Ataíde. Pelo que me consta, a psicose e a paranoia não se apresentam assim com todas essas irregularidades. Pelegrino. Na realidade não seria assim, mas Barroso pode ter sofrido uma queda, agressão ou passado por uma experiência qualquer que o levou a este quadro clínico. Ataíde. Ótimo. Como, por exemplo, ficar frente a frente com o disco voador e seus ocupantes.
Para que choque maior do que esse? Pergunta. Pelegrino, acho. Mas não significa que tenham sido ETs. Ataíde, o que poderia ter sido? Pergunta. Pelegrino, eu não sei, mas nego-me a acatar a hipótese de sequestro ou contato com ETs, porque isso não existe. Você não vê que é impossível? Pergunta. Nós somos os únicos, portanto não tem fundamento. A não ser que ele tenha sido vítima de naves terrestres de origem americana ou de outra potência capacitada. Aliás, eu estou falando assim apenas para não ser totalmente contra o seu posicionamento. Ataíde, doutor, você conhece os inúmeros casos de pessoas que são levadas por naves de origem desconhecidas. Isto acontece no mundo todo. Pelegrino, sim, já li, mas não significa que seja o caso verdadeiro. Você tem uma prova concreta sobre esses casos? Pergunta. Ataíde, tenho sim, poderei mostrar a você na sede do CPU. Pelegrino, Ataíde, tenha cuidado. Senão você vai ficar igual o Barroso, vendo discos voadores e louco. Ataíde, eu já os vi e não sou pirado. Você mesmo declarou que sou inteligente e astuto. Portanto, contra seu próprio pensamento de que quem vê discos voadores é psicopata, paranoico e outras coisas mais. E agora, como você vai explicar? Pergunta. Peregrino, não mude de negócio, não mude a história. Riu baixinho por entre os dentes. Você quer que um homem tenha sido levado para um UFO? Pergunte ao Magalhães, que ele lhe assegurará. Ele acredita, eu não. Ataíde, doutor, como se apresenta a psicose? Pergunta. Peregrino, você sabe, já trabalhou com isso. O comportamento é inadequado, estranho, a pessoa não se relaciona com o mundo real, podendo ter alucinações. Aí entra o Barroso, perdendo contato com o seu ambiente. Em muitos casos, o paciente não consegue ter um diálogo racional e lógico. Ataíde, e a paranoia? Pergunta. Peregrino, quase sempre se apresenta por delírios persecutórios, quando o paciente se convence de que alguém lhe quer fazer mal. Olha aí o Barroso de novo. Riu baixinho, olhando-me com um ar gozador. Distorce o menor incidente, tentando provar a verdade de suas fantasias, que ilusões fogem ao controle racional. E agora, tenho razão? Tenho ou não razão? Pergunta. Ataíde, calma, doutor, até agora não há nada provado. A paranoia se apresenta de forma lenta, e aí, repetidamente, como no caso Barroso. Concorda? Pergunta. Ele não sentia nada, era normal e nem tinha o hábito de tomar tranquilizantes. Aliás, nem chá. Portanto, há algo estranho nessa história, não acha? Peregrino, eu sei que o caso dele é esquisito, mas não se trata de ETs. Agora que está com a ideia fixa é você. Ataíde, não, Peregrino, eu procuro apenas esclarecer o caso. Peregrino, você vai publicar esta conversa que tivemos? Pergunta. Ataíde, acho que não sei. Já escrevi tudo sobre o Barroso. Peregrino, cá para nós, eu jamais acreditei que houvesse um caso de sequestro por extraterrestre. Por isso não existe. Mas a situação de Barroso é muito chata. Não temos um diagnóstico certo e chegamos a estes resultados pelos exames e testes. Mas achamos tudo muito esquisito. Uma vez que ele não responde ao tratamento e continua piorando, apesar da bateria de exames e medicamentos que toma. A medicina tem dessas coisas. Casos que não se pode chegar a uma conclusão, mas que são normais e inexplicáveis, podendo ser solucionados a qualquer momento. É texto, tenho certeza que não houve. Ataíde, e o que foi então? Pergunta. Peregrino, já te falei que na medicina aparecem casos que não são explicados. Esse é um deles. Você quer saber mais sobre isso? Fale com o Lobo. Ele também tratou o Barroso. Para mim é mais um caso de paranoia. Ele é um paranoico e nada mais. Ataíde, Peregrino, se é um caso de paranoia ou psicose, este é um dos mais complexos, não acha? Pergunta. Peregrino, já falei que concordo com a complexidade do caso, mas eu não posso acreditar que foram ETs. Não há nada que comprove isso. Ele não apresenta hematomas, focos cerebrais, rupturas, fraturas, nada. Ele não foi agredido, nem mexeram em seu cérebro, posso garantir. Gostaria de poder lhe apoiar, mas não posso. Isso é realmente o que penso. Ataíde, ok, sinto muito não concordarmos neste caso, mas voltarei em outra oportunidade a te interrogar sobre o assunto. O fim de tudo. O som do telefone quebrou o silêncio do escritório, onde estávamos planejando os negócios para o dia seguinte. Ataíde, pergunta, é o Dr. Antônio Magalhães, de Quixadá. Venha rápido à nossa cidade. O Barroso faleceu e a família me pediu que o avisasse que estarão te esperando para o funeral. Depois de 17 anos de pesquisas
Eles já o consideravam da família. Uma sensação de peso nos envolveu, dificultando a respiração. Com esforço, confirmamos nossa presença e asseguramos que estaríamos partindo pela manhã. Quixadá fica a 150 km de Fortaleza. E nosso carro, um Ford já bastante surrado, estava na oficina e não teria condições de viajar. Isso nos obrigou a recorrer ao Hélio Loyola, também pesquisador, que nos acompanhava nos vários encontros com Barroso. O seu carro, que também estava na oficina, ficaria pronto às 9 horas. O Fiat deslizava velozmente sobre o asfalto escuro e em algumas ocasiões desenvolvia velocidade de 130 km por hora. O que pensar de não ser permitido nas rodovias cearenses era necessário. Tínhamos que chegar a tempo para o enterro, que seria às 11h15. A cidade parecia estar mais adiante dessa vez, pois o tempo passava rapidamente, não víamos o fim da viagem. Finalmente vimos os monolitos, a primeira paisagem quando se chega em Quixadá. Eram 11h15 quando paramos à porta da casa do Barroso. O caixão já estava saindo, os familiares pensavam que não iríamos chegar a tempo. Graças a Deus vocês vieram a tempo. Achamos que não deveríamos sepultar o Barroso antes que você chegasse, disse a sua esposa, Terezinha Fernandes. Não podemos deixar de estar aqui depois destes 17 anos. O Luiz já fazia parte de nós, a senhora sabe disso. O corpo inerte, rígido, mas sem as características de um morto, deixava chocadas as pessoas que ali estavam. Ele estava corado, sem a habitual palidez de um cadáver. Dava-nos a impressão de que realmente havia rejuvenescido, ou que a paz estava estampada em seu rosto. Parecia sorrir. Se realmente os espíritos permanecem na terra por 7 dias, como diz a tradição católica, antes de viajar para o além, Barroso deveria estar nos ventos e, quem sabe, rindo do tempo em que o procurávamos para tentar esclarecer o que lhe tinha acontecido, sem que, entretanto, encontrássemos uma explicação. O doutor Antônio Carlos Magalhães parecia estar sentindo muito a morte de seu paciente. E quando acompanhamos o enterro, ele me puxou para perto. É incrível, o homem realmente rejuvenesceu nos últimos 2 anos. E agora está sendo sepultado sem a palidez cadavérica. Ele parece estar sorrindo, seu rosto demonstrando tranquilidade, uma paz jamais vista por mim. Não tenho dúvida que algo muito além do que estudei na faculdade aconteceu neste caso. É pena que outros colegas meus não tenham acreditado na história do UFO, mas a vida continua e o tempo encarregará de mostrar a verdade. Terminado o sepultamento, encontramos a filha do Barroso, muito decidido, nos informou que permanecerá contando a verdade, pois não tem dúvida de que o pai foi vítima de seres com poderes superiores aos nossos. Quando saímos, a rádio Monolitos noticiar: faleceu um homem que foi vítima dos discos voadores, Luiz Barroso Fernandes. Voltamos por volta às 16h35 e, ao contrário daí, desenvolvíamos uma velocidade mínima, pois não queríamos nos afastar daquele homem que durante 17 anos tinha sido pesquisado pelo CPU e levara consigo uma das mais fantásticas histórias de contatos imediatos de terceiro grau. A família de Barroso não nos permitiu fazer autópsia ou mesmo exumação, alegando que ele já havia sofrido bastante. A filha de Luiz Barroso Fernandes, Maria Lúcia, ainda triste, confessou a ele, Loyola, Tainã Meli e a mim que a família realmente pensa de toda a história. Sua mãe, Terezinha Fernandes, jamais havia duvidado do marido e sempre o apoiou. Desde que tomou conhecimento do fato, seu pai, ao chegar em casa, contou alguma coisa muito esquisita havia acontecido e que não sabia como explicar, pois lembrava apenas uma parte. Falou do zumbido nos ouvidos e a bola de luz que passou por cima da charrete, descendo alguns metros à frente. As luzes do objeto apagaram-se e ele estava diante de algo parecido com um fusca, uma roda de um trator gigante. O fecho o atingiu, imobilizando juntamente do animal que puxava a charrete. Papai ouvia e via tudo, mas não podia se mexer aqui, até que abriu uma janela no objeto e saiu 2 seres parecidos com homens. Um deles trazia algo na mão, da qual saiu uma luz forte em sua direção, que o fez sentir tontura. Foi encontrado por um vaqueiro que o levou para nossa casa. Não sabemos quem era este homem, mas deve ser alguém conhecido. No começo não queríamos divulgação e até mesmo tratamos mal algumas pessoas da imprensa, inclusive os senhores, mas depois achamos que seria importante para que todos tomassem conhecimento do fato, pois assim talvez as autoridades que não acreditaram poderiam evitar que surgissem novas vítimas. Maria Lúcia acredita que seu pai foi realmente vítima de algo desconhecido por humanos, mas as autoridades fazem pouco caso, são incompetentes para solucionar um problema dessa natureza. Quando propomos a exumação do cadáver, apesar de
sido a favor, acatou a decisão do irmão que queria preservar o pai após a morte. Afirmou jamais ter sido contatado com objeto discorde. Afirmou jamais ter tido contato com objeto discordes, mas que várias de seus pacientes já tiveram, inclusive médicos, advogados e até policiais da região. Quando papai foi atacado, podemos assim dizer, os soldados do tiro de guerra presenciaram a passagem de um disco voador, possivelmente o mesmo que atacou meu pai. Uma vez que o fato foi quase às 6 horas e os soldados estavam fazendo educação física às 5 horas da manhã. Recentemente, um veterinário, juntamente com os funcionários da FUNSEMI e seus familiares, viram 3 UFOs na fazenda dele. Chamaram o radialista Jonas Souza, que também viu o fenômeno e o divulgou na rádio Monolitos. Eu não sei o que pode ser, mas é inegável a existência desses objetos. Quase toda a população de Quixeramobim já os viu. Então não pode ser ilusão ou história da carrocinha. ET Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador Reginaldo de Ataíde.